pode. Você tem que entender que aquele livro é histórias ditas por pessoas que acreditavam ter visto Jesus. E já complica. Mas a Bíblia foi escrita entre 3 a 5 depois de Cristo. É muito tempo. E ainda você tem um gap histórico que acredita que, para realmente datar o nascimento de Jesus, tem um gap de 70 anos. Então não se sabe nem a data real que ele nasceu. Então tem muitos problemas dentro da interpretação bíblica. Então, quando Jesus percebe que o povo dele está morrendo, ele fala, cara, a gente precisa fazer alguma coisa pelas essas pessoas. Então ele vai atrás de quem? Do povo, de conversar com os povos, com as pessoas. Então ele acolhe os cobradores, acolhe as prostitutas, acolhe os indigentes e os mortos. Quem eram os mortos bíblicos? Eram aqueles que nunca entraram em Jerusalém porque eles foram proibidos pelo imperador. Porque o imperador passa a cobrar tributos. Então esses caras ficavam à margem são os nossos moradores de rua. Você não percebe que eles existem, eles são os mortos da sociedade. A partir desse momento, Jesus vai e acolhe todo mundo para tentar destituir os imperadores. E não dá certo. E aí vem um monte de interpretação bíblica errada. Barrabás, por exemplo, Lázaro e outros. João Batista fazia um ritual, que é o ritual de passagem para converter hebreus que não estavam mais contentes com os ditames e a imposição de um Deus do Velho Testamento, que era um Deus cruel, que era um Deus inquisitório, que era um Deus punitivo. Basta você ler os Salmos de Davi. Mate meus inimigos, destrua meus inimigos. Peraí, Deus não é um brother, não é um Deus amável? Não. Esse Deus era um Deus cruel. Jesus olha aqui e fala, vamos mudar tudo isso. Quando o meu inimigo vier, eu vou dar outra face. Eu não quero mais circuncisão. Não vai ter mais louvores em templos. Os templos vão ser destruídos. E ele entra e ele faz algazarra em templos. Animais não são mais uso de sacrifício, pois os hebreus faziam. Hoje os judeus mudaram. Eles não fazem mais esses sacrifícios. Mas antigamente fazia. E Jesus fala, não, vamos botar ordem nisso aqui. Irmão, ele teve 4 irmãos. E aí as práticas de sangue. Eles vão se tornar, entendi. Ele teve 4 irmãos de sangue. Tiago, Simão, João Batista. O outro eu sempre esqueço, mas beleza. João, vamos batizar essa galera? Vamos pegar esse povo hebreu que quer se converter, um novo viés. Mas não sabe que chamava cristianismo. Ninguém sabia. Eu quero um novo viés religioso, eu quero combater os imperadores, eu quero tirar os imperadores. Reúne o pessoal. Pagão. Porque você tinha uma pluralidade ainda vinda do paganismo, que era um culto de diversos deuses. Traz o paganismo para cá. Bora se converter, senão Tibério vai matar todos vocês, porque ele já está começando a destruir os templos. Porque não pode mais ter um culto acima do imperador. Por isso que quando o imperador passava, o pessoal o quê? Louvava, pois ele era a representação de Deus na terra. Ainda temos isso. Quem é a representação do Deus na terra? O quê? Quando a gente hoje na faz religião? O Papa? Muito bem, parabéns, porque o Vaticano é uma teocracia. No Islã também. Então o que você viu ainda na Idade Média ainda se perfaz hoje. O que você viu antigamente ainda é utilizado. Mas os imperadores eram a representação, porque eles te davam casa, comida, templo, segurança. Veja, qual é a oração que denota isso? Pai Nosso. Não, o do pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A interpretação do Senhor como Lord representa o dono de uma terra. Então há muita má interpretação bíblica. O Senhor é meu pastor, ou seja, aquele que me conduz e me guia. E nada me faltará, porque o imperador me dá casa, comida, roupa lavada e abrigo e proteção contra povos e animais. Então vai muito além do que a gente imagina. E quando João Batista batiza todo mundo, ele está convertendo as pessoas para um novo viés, que é o cristianismo. Que ninguém sabia que era o cristianismo. O cristianismo surge bem depois, mas ele converte. E os fiéis e os discípulos, acredita-se que eram 80 discípulos reais, tá? Que eram então os apóstolos. Eram 80 apóstolos. Não 12. Não, eram 80. Só que a galera discípula foi peregrinar. Ele ficou só com... Aí eu vou escancarar logo de uma vez. Você sabe por que chama Judas Iscariotes? Nem sabia que se chamava isso. Iscário era a lâmina que ele utilizava para matar. É uma lâmina de duplo corte do Islã. Ninguém era bonzinho.
Quem usava para matar? Todos eles utilizavam para se defender dos romanos. Por isso que quando tem aquela passagem do legião, né? Porque legião está entre nós, é o demônio bíblico, não eram os romanos. Os romanos então invadiam, destruíam as casas, causavam raça, e aí Jesus vai lá e combate eles, jogando eles aos porcos, jogando eles aos animais. Então começava então uma disputa para defender o templo de Jerusalém, a terra sagrada deles. E assim foi. A maioria totalmente morreu por maneiras cruéis. Então, quando os imperadores descobriram, por exemplo, que João Batista estava fazendo isso e se ergue contra, ele é degolado na hora. Quando, então, Simão arma uma conspiração para Pôncio Pilatos, Pôncio vai e consegue mantê-lo preso dentro de uma caverna com uma pedra. Jesus vai lá e conversa com o Pôncio. O Pôncio não tinha nada contra Jesus. Nada, tanto que ele lava as mãos dele. A treta não era contra ele, era Tibério. Tibério falava, crucifica, mata, 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 mata. Jesus fala para Pôncio, cara, me tira daqui, tira meu irmão. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele fala, tudo bem, eu tiro, mas ele não vai poder chamar Simão. Pode botar outro nome. Tá bom. Nasce Lázaro dos mortos. Lázaro nunca teve uma passagem bíblica a não ser quando realmente Simão perde o nome dele, identidade, ele passa a ser então chamado de Lázaro. Então você entende pela hermenêutica que aquilo é mais complexo, mas é mais simples. Por quê? Porque é o que a gente viria hoje.